O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 173. Quinto Sermão da Montanha. O uso das riquezas, a esmola, a confiança em Deus. Valtorta escreve em 27 de maio de 1945. O mesmo Sermão da Montanha. A multidão vai aumentando sempre à medida que vão passando os dias. Há homens, mulheres, velhos, crianças, ricos e pobres. Está sempre presente o casal Estevão e Irma, não ainda unido, por enquanto, e misturado com os velhos discípulos capitaneados por Isaac. Está também presente ainda aquele que se formou ontem, o velhinho e a mulher. Eles estão bem na frente, perto do seu Consolador, e seus rostos estão muito mais aliviados do que de ontem. O velho, como que para compensar-se dos muitos meses ou anos em que ficou abandonado pela filha, já está colado sobre a mulher, e esta lhe acaricia, por aquela necessidade inata da mulher moralmente sadia de tomar atitudes maternais. Jesus passa por perto deles para subir ao seu rústico púlpito, e ao passar acaricia a cabeça do velhinho que olha para ele como se já o visse vestido como Deus. Pedro diz alguma coisa a Jesus que lhe faz um sinal, como se estivesse dizendo: não tem importância. Mas eu não compreendo o que é que o apóstolo está dizendo. Ele está perto de Jesus, ao qual vem unir-se depois também Judas Tadeu e Mateus. Os outros estão espalhados pelo meio da multidão. A paz esteja com todos vós. Ontem eu falei da oração, do juramento, do jejum. Hoje quero instruir-vos sobre outras perfeições que também são oração: confiança, sinceridade, amor, religião. A primeira que hoje falo é sobre o justo uso das riquezas, a serem transformadas pela boa fé e vontade do servo fiel em muitos outros tesouros para o céu. Os tesouros da terra não duram, mas os tesouros do céu são eternos. Vós amastes o que é vosso? Ficai tristes por terdes que morrer e não poderdes mais cuidar de vossos bens, tendo que deixá-los. Então transportai-os então para o céu. Vós dizeis, no céu não entra o que é da terra. E tu nos ensinas que o dinheiro é a coisa mais suja da terra. Como então poderemos transportá-lo para o céu? Não podeis transportar as moedas realmente, que são coisas materiais para o reino, onde tudo é espiritual. Mas podeis levar convosco o fruto da caridade feita com as moedas. Quando dais a um banqueiro o vosso ouro, por que o fazes? Para que possa produzir frutos. Certamente, quereis que o banqueiro vô-lo entregue tal qual o recebeu, mas vós quereis sobre os seus talentos, que ele vos entregue 10 ou mais, ou até mais. Se for assim, ficai felizes e falais bem do banqueiro. Se não for assim, vós dizeis, ele é um homem honesto, mas é um tolo. E se acontecer que em vez de 10 mais um, ele vos entregue 9, dizendo, eu perdi o resto, vós o denunciais e o colocais na cadeia. De onde provém o fruto do dinheiro? Por acaso o banqueiro semeia o vosso dinheiro para fazê-lo crescer? Não. O fruto provém de um acertado manejo dos negócios, de tal modo que, por meio de hipotecas ou empréstimos a juros, o dinheiro aumente no ágio justo pedido em favor do ouro emprestado. Não é assim? Pois bem. Então ouvi. Deus vos dá riquezas terrenas. A alguns dá muitas, a outros dá somente aquelas de que precisam para viver. E vos diz, agora é contigo. Eu as dei. Usa delas como meio para chegares a um fim, a um objetivo, como o meu amor o deseja, para o teu bem. Eu as confio a ti, não para que delas façam mal, pela estima que tenho por ti, por reconheceres os meus dons, faze que os teus bens frutifiquem para a verdadeira pátria, a eterna. E está aí o método para se chegar a esse fim.
Não queirais acumular os vossos tesouros na terra, vivendo por eles, sendo cruéis, malditos pelo próximo e por Deus por causa delas. Não vale a pena. Eles estão sempre sem a segurança na terra. Os ladrões sempre podem vir roubar. O fogo pode destruir vossas casas. As doenças nas plantas e nos rebanhos podem acabar com o vosso gado e os vossos pomares. Quantas coisas perseguem os vossos bens, ainda que eles sejam imóveis e inatacáveis, como as casas de ouro, podem estar sujeitos a se deteriorarem, como todos os seres vivos, os vegetais e os animais. Por mais que sejam estofos preciosos, estão sujeitos à desvalorização. Um raio que cai nas casas, o fogo e a água, os ladrões, a ferrugem, a seca, os roedores, os insetos nas lavouras, a vertigem dos cavalos, as febres, os desconjuntamentos das pernas e a peste dos animais, traças e camundongos nos tecidos preciosos e nos móveis de estimação, a erosão produzida pela oxidação das vasilhas, dos lustres e grades artísticas, tudo está sujeito à deteriorização. Mas se vós fazeis um bem sobrenatural de todos estes bens terrenos, logo ele fica salvo de toda a deteriorização do tempo, dos homens e das intempéries. Fazei para vós tesouros no céu, lá onde não entram ladrões e não acontecem essas desventuras. Trabalhai as vossas moedas e até beijai-as se quiserdes, alegrando-vos com as vossas colheitas que melhoram, com os vinhedos carregados de cachos, com as oliveiras que se inclinam sob o peso de numerosíssimas azeitonas, com as ovelhas de seios fecundos e mamas cheias. Fazei tudo isso, mas não de modo estéril, não de modo humano. Fazei-o com amor e admiração, com gozo e com a mentalidade sobrenatural. E diz: obrigado, meu Deus, pelas moedas, pelas colheitas, pelas plantas, pelas ovelhas, pelos negócios. Obrigado, ovelhas, plantas, prados, negócios que me servis tão bem. Sede bendito tudo, porque por tua bondade, ó Eterno, e por vossa bondade, ó coisas, é que eu posso fazer tanto bem a quem tem fome, a quem está nu, a quem não tem casa, a quem está doente sozinho. No passado eu fiz o bem por 10, neste ano, mesmo que eu tenha dado muito em esmolas, tenho ainda mais dinheiro e as minhas colheitas foram mais gordas e os meus rebanhos mais numerosos. Eu então darei 2, 3 vezes o que eu dei no ano passado para as pessoas, em doações. Do mesmo modo que todos, até os privados de seus próprios bens, participem da minha alegria e gozem e bendigam comigo a ti, Senhor Eterno. Esta é a verdadeira oração do justo, a oração unida à ação, que transporta os vossos bens todos para o céu. Não só vos conserva para sempre, mas vos faz encontrá-los, aumentados pelos frutos santos do amor. Tende o vosso tesouro no céu, para que tenhais o vosso coração fora de perigo, pois não somente o ouro, as casas, os campos e os rebanhos podem passar por desventuras, mas também o vosso coração pode ser incendiado, despojado, queimado e morto pelo espírito do mundo. Se assim fizerdes, tereis vosso tesouro em vosso coração, porque tereis Deus em vós, até o feliz dia no qual estareis nele. Mas, para não diminuir o fruto da caridade, tomai cuidado em serdes caridosos, com o espírito sobrenatural, como eu disse, da oração e do jejum. Assim digo da beneficência e de todas as outras boas obras que possais fazer. Conservai o bem que hoje, longe da violação da sensualidade do mundo, conservai-o virgem dos louvores e admiração humanas. Não profaneis a rosa perfumada pela vossa caridade e boas obras, verdadeiro turíbulo de perfumes agradáveis ao Senhor, contando e mostrando para todo mundo o que vocês fazem. O que profana o bem é o espírito de soberba, de vaidade, o desejo de ser vistos fazendo bem e a procura de elogios e admiração dos homens. A rosa da caridade fica contaminada e corroída pelas grandes lesmas viscosas do orgulho satisfeito e no turíbulo caem palhas fedorentas da liteira na qual o soberbo se pavoneia, como um animal bem alimentado. Oh, aquelas beneficências feitas só para dar o que falar às pessoas,
pois melhor mesmo teria sido não fazê-las. Quem não as faz, peca por dureza de coração, e quem as faz desse jeito, querendo que seja reconhecido a importância do que deu e o nome de quem o recebeu, está pedindo a esmola de um louvor e peca por soberba, tornando conhecida a sua oferta como se dissesse: estás vendo quanto eu posso? Peca por falta de caridade, porque humilha o beneficiado, tornando o seu nome conhecido, e peca por avareza espiritual, querendo acumular elogios humanos, que são palhas, nada mais do que palhas. Fazei que Deus e seus anjos vos louvem, somente Deus. Vós, quando derdes esmola, não fiqueis tocando a trombeta em vossa frente, para chamar a atenção do que estão passando e para serdes elogiados como os hipócritas, que querem ser aplaudidos pelos homens, e por isso só dão esmolas onde possam ser vistos por muitos. Estes já receberam aqui a sua recompensa, e não a receberão de Deus. Não incorrais na mesma culpa e na mesma presunção, mas quando derdes esmola, que não saiba a vossa mão esquerda o que a direita está fazendo, porque a vossa esmola escondida e discreta há de ser, e depois esquecei-vos dela. Não fiqueis olhando continuamente para vós mesmos, depois de ter desfeito aquele ato, inchando-vos com ele, como faz o sapo, que se olha nas águas do brejo, com olhos anuviados e vendo refletidos na água parada as nuvens, as árvores e o carro parado perto da margem. Vendo-se tão pequeno, diante de todas aquelas coisas, começa a encher-se de ar até estourar. Também a caridade que fizeste não é nada em comparação com a infinita caridade de Deus. E se quisesseis tornar-vos semelhante a Ele, e tornar grande a vossa pequena caridade, para igualar-se a dele, vos encheríeis do vento do orgulho e acabaríeis perecendo. Esquecei-vos disso, até do ato em si mesmo. Esquecei-vos. Estará sempre presente uma luz, uma voz, um mel, e vos tornará o dia luminoso, doce e feliz. Porque aquela luz será o sorriso de Deus. Aquele mel será a paz espiritual, que também é Deus, e aquela voz é a voz de Deus Pai, que vos dirá obrigado. Ele vê o mal oculto e vê o bem escondido, e vos dará recompensa. Mestre, tu estás mentindo com essas palavras. Um insulto odiento e repentino vem lá do centro da multidão. Todos se viram para o lado de onde vem aquela voz. Cria-se uma grande confusão. Pedro diz: bem que eu te havia dito, quando há um deles no meio, nada mais corre bem. Do meio da multidão saem assobios e murmúrios contra o insultador. Jesus é o único que está calmo. Ele cruzou os braços sobre o peito e está de pé sobre sua pedra, vestido com sua veste azul escura e com o sol batendo-lhe no rosto. O insultador continua, sem se preocupar com a reação da multidão. És um mau mestre, porque ensinas o que não praticas. Cala a boca! Vai-te embora! Cria vergonha! Grita a multidão. E diz ainda: vai, teus escribas, para nós o mestre basta. Que os hipócritas fiquem com os hipócritas, mestres falsos, agiotas. E continuariam, mas Jesus diz com sua voz de trovão: silêncio! Deixai que ele fale. E o povo para de gritar, mas fica cochichando suas ameaças, acompanhadas de olhares ferozes. Sim, tu ensinas o que não fazes. Dizes que se deve dar esmola sem ser vistos, e ontem, na presença do povo todo, disseste a 2 pobres: ficai aqui que matarei vossa fome. Opa, eu disse que fiquem os 2 pobrezinhos. Eles serão os hóspedes bem-vindos e darão sabor ao nosso pão, nada mais. Eu não quis dizer que eu ia matar-lhes a fome. Quem é tão pobre que não tenha pelo menos um pão? A alegria era oferecer-lhes uma boa amizade. Ora, mas esta, és astuto e sabes fazer-te sempre um corteiro. Um velhinho se ergue e vira-se, levantando seu bastão, grita: língua infernal, que acusas o santo, achas talvez que sabes tudo? E que podes acusar só pelo que sabes? Como não sabes quem é Deus?
E quem é este que estás insultando? Assim também não sabes o que ele faz. Somente os anjos e o meu coração cheio de júbilo sabem. Ouvi, ó homens, ouvi todos, e ficai sabendo, se Jesus é o mentiroso e o soberbo que este lixo do templo está querendo dizer, ele... Cala a boca, Ismael. Cala-te por amor de mim. Se eu te fiz feliz, faz-me feliz, calando-te. Pede-lhe Jesus. Eu te obedeço, Filho Santo, mas deixa-me dizer ainda só isto. A bênção do velho israelita está sobre aquele que da parte de Deus me beneficiou, e Deus a colocou sobre os meus lábios, por mim e por Sara, minha nova filha. Mas sobre tua cabeça não haverá bênção. Eu não te amaldiçoo, não quero que uma maldição suja a minha boca, e que deve dizer a Deus, acolhe-me. Eu não fiz uso dela nem mesmo para quem me renegou, e por isso eu já recebi a recompensa divina. Mas teremos quem faça as vezes do inocente acusado, e de Ismael, amigo de Deus que o beneficia. Um coro de gritos encerra o discurso do velho, que torna a sentar-se, e o homem sai dali afastando-se rapidamente, indo embora perseguido pelas ameaças. Depois a multidão grita para Jesus. Continua, continua, Mestre Santo! Nós escutamos somente a ti, e tu nos escutas. Não aqueles malditos corvos, eles estão com ciúmes, porque nós te amamos mais que eles. Mas em ti há santidade, neles há maldade. Fala, fala. Estás vendo, não desejamos mais que a tua palavra. Casas, negócios? Nada disso para que possamos ouvir-te. Está bem, eu vou falar. Mas não ligueis para isso. Rezai por aqueles infelizes, perdoai como eu perdoo. Porque se perdoardes as faltas dos homens, também o vosso Pai do céu vos perdoará dos vossos pecados. Mas se guardardes rancor e não perdoardes os homens, também o vosso Pai não vos perdoará. E todos precisam do perdão. Eu vos estava dizendo que Deus vos dará recompensa, mesmo se vós não lhe pedirdes um prêmio pelo bem que fizeste. Mas vós não façais o bem para terdes recompensa, para terdes uma fiança no dia de amanhã. Vós não façais o bem medindo, nem retidos pelo medo, dizendo, depois ainda sobrará para mim? Se não sobrar, quem é que me ajudará? Será que encontrarei quem faça por mim o que estou fazendo pelo outro? E quando eu não tiver mais nada para dar, serei ainda amado? Olhai bem, eu tenho amigos poderosos entre os ricos e amigos entre os miseráveis da terra. Em verdade, eu vos digo que não são os amigos poderosos os mais amados. Eu vou a eles, não por amor a mim, ou por ser uma vantagem para mim, mas sim porque deles eu posso receber muito para quem não tem nada. Eu sou pobre, não possuo nada. Gostaria de ter todos os tesouros do mundo e transformá-los em pães para quem está com fome, em casas para quem está sem casa, em roupas para quem está nu, em remédios para quem está doente. Vós me direis, mas tu podes curar. Sim, isto e outras coisas eu posso, mas nem sempre a fé. E eu não posso fazer o que faria e poderia fazer, se encontrasse nos corações alguma fé em mim. Eu quereria fazer o bem também a esses que não têm fé. E visto que eles não pedem milagre ao Filho do Homem, eu quereria, de homem para homem, prestar-lhes socorro. Mas eu não tenho nada, por isso, estendo a mão a quem tem e peço. Fazei-me uma caridade em nome de Deus. Aí está porque é que tenho muitos amigos da alta sociedade. Amanhã, quando eu não estiver mais na terra, ainda existirão os pobres, e eu não estarei aqui para realizar milagres aos que têm fé e nem dar esmolas e levá-los à fé. Mas então os meus amigos ricos terão aprendido, pois estiveram em contato comigo, como é que se faz beneficência, e os meus apóstolos terão aprendido a pedir esmolas por amor dos irmãos também, pelo contato que tiveram comigo. Assim os pobres serão sempre socorridos. Ai, Jesus, que pena que os padres não fazem isso. Muito pouco, muito pouco. Pois bem, ontem recebi mais do que tudo o que me foi dado por todos aqueles que têm, de alguém que não tem nada. É um amigo tão pobre como eu.
Ele me deu uma coisa que não se compra com nenhuma moeda e me fez feliz, fazendo-me lembrar das horas serenas de minha infância e juventude, quando cada tarde sobre a minha cabeça se impunham as mãos do justo, e eu ia descansar com sua bênção, e ficava guardando o meu sono. Ontem este meu amigo pobre me fez rei com a sua bênção. Vede que o que ele me deu, nenhum dos meus amigos ricos nunca me deu. Por isso, não tenhais medo, mesmo se não tiverdes o poder do dinheiro, contanto que tenhais amor e santidade, podereis fazer o bem a quem é pobre e está cansado ou aflito. E por isso eu vos digo, não vos preocupeis, por receio de terdes pouco. Vós tereis sempre o necessário. Não fiquem preocupados, pensando no futuro. Ninguém sabe quanto de futuro tem ainda à sua frente. Não fiqueis pensando no que havereis de comer para sustentar-vos na vida, nem com o que há de vestirdes para esquentar o vosso corpo. A vida do vosso espírito é bem mais preciosa do que o ventre e os membros, e vale muito mais do que o alimento e as vestes. E o vosso Pai sabe disso, que vós também o saibais. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem acumulam nos celeiros, e, no entanto, não morrem de fome, porque o Pai do céu as nutre. Vós, homens, criaturas prediletas do Pai, valeis muito mais do que elas. Quem de vós, com toda a vossa inteligência, seria capaz de aumentar um côvado em vossa altura? Se não conseguis aumentar a vossa altura nem um palmo, como podeis pensar em mudar as vossas condições futuras, aumentando as vossas riquezas, para garantir uma longa e próspera velhice? Podeis dizer à morte, tu só me virás buscar quando eu quiser? Não podeis. Para que então viver preocupados com o amanhã? Por que ficar tristes por medo de não ter o que vestir? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não se cansam, nem fiam, não tecem, não visitam os vendedores de tecidos para suas compras, no entanto. E eu vos asseguro que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã irá servir para aquecer o forno, ou para a pastagem do rebanho, terminando sempre em cinza o esterco, quanto mais não proverá para vós, que sois seus filhos. Não sejais pessoas de pouca fé, não vos angustieis, porque o futuro é incerto, e nem dizei, quando eu ficar velho, que é que vou comer, que é que vou beber, que é que vou me vestir, com que eu vou me vestir? Deixai essas preocupações para os pagãos, que não têm a sublime certeza da paternidade divina. Vós a tendes e sabeis que o Pai conhece as vossas necessidades e vos ama. Confiai, pois, no Pai. Procurai primeiro as coisas verdadeiramente necessárias: a fé, a bondade, a caridade, a humildade, a misericórdia, a pureza, a justiça, a mansidão, as 3 e as 4 virtudes principais, e todas as outras também, de modo que possais ser amigos de Deus com direito ao seu reino. Eu vos asseguro que tudo mais vos será dado em acréscimo, sem que vós o peçais. Não há rico mais rico, nem seguro mais seguro do que o santo. Deus está com ele, e o santo está com Deus. Para o seu corpo não pede nada, e Deus o provê do necessário. Mas ele trabalha para o seu espírito, e Deus se dá a si mesmo, e ele aqui neste mundo, e lhe dá o paraíso depois desta vida. Não fiqueis sofrendo por algo que não merece o vosso sofrimento. Afligi-vos sim por serdes imperfeitos, mas não por terdes poucos bens terrenos. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã pensará por si mesmo. Se vós pensareis nele quando estiverdes vivendo, por que pensar nele agora? A vida já não está bem cheia de hoje, de lembranças tristes de ontem e dos pensamentos desagradáveis de hoje, para sentirdes ainda a necessidade de viver ainda mais com o pesadelo do dia de amanhã? Deixai para cada dia os vossos problemas. Existirão sempre mais sofrimentos do que nós queríamos nesta vida, sem que precisemos aumentar os sofrimentos presentes com os pensamentos do futuro. Dizei sempre a grande palavra de Deus, hoje, hoje. Sede seus filhos à sua semelhança. Dizei
pois com Deus, hoje, apenas por hoje. E hoje eu vos dou a minha bênção, que ela vos acompanhe até o começo do novo hoje, isto é, amanhã. E então eu vos darei de novo a paz em nome de Deus. E assim termina a visão. Fiat.